Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Corel e hoje nós vamos focar em aprender contorno, tá bom? Aqui nas janelas de encaixe, tá? Vamos deixar aqui propriedades ativado, que já está aqui, e vamos usar as propriedades de contorno aqui para definir isso. Bem simples, eu vou fazer uma elipse só para ilustrar, eu vou até colocar a folha aqui mais para o lado, ó. Só para ilustrar o fácil aqui dele. Você tem como escolher cor, você pode usar o controle de cor que você quiser, colocar uma cor aqui bem clarinho, um amarelo. Deixa eu colocar uma cor de preenchimento para também não ficar vazio lá. Eu vou colocar esse preenchimento de azul, tá? Voltar para o contorno. E aqui eu tenho a espessura do contorno. Vou colocar uma cor mais intensa, vermelho aqui. Do laranja. Aqui eu configuro a espessura do contorno. Quanto maior esse número, mais visível vai ficar o contorno lá, tá bom? E eu posso digitar valores também aqui, 60, por exemplo, dá Enter. A unidade de medida vai variar muito com o que você quer trabalhar. Às vezes o cliente pode pedir que quer 1 centímetro de contorno, então você troca aqui para centímetro e você vai trabalhar em cima da medida específica. Se não tiver nenhum objetivo exato, você pode trabalhar com a unidade que você quiser. E aqui eu tenho diversos tipos de contorno, pontilhado, com pontinhos circulares, enfim, ponto e linha, tem um monte de tipo aqui. Alguns fica difícil de ver quando tá muito grosso, mas quando o contorno tá mais fino, você começa a visualizar ele melhor, tá? Bom, o básico tá aqui, é bem fácil fazer isso, tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Aqui embaixo, deixa eu colocar mais grosso um pouquinho de novo, 1 centímetro. Aqui embaixo, onde eu tenho caligrafia, eu posso mudar o formato como o contorno se comporta em relação ao desenho, tá? Eu posso tanto mexer nesse quadradinho que eu estou mexendo aqui no canto, como digitar valores de inclinação e de esticar. Posso digitar valores ou simplesmente editar aqui e parecer que está com contorno. Bom, essas opções aqui, para entender elas, eu preciso ter linhas, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, linha de 2 pontos, fazer uma linhazinha assim e outra para cá. Como eu arrastei exatamente em cima do nó, ela se transformou num objeto só, tá? Então eu fiz um Vzinho justamente para explicar essas opções que estão aqui. Deixa eu colocar de novo 1 centímetro. Cantos. Aqui ele está em quina, ele pode estar arredondado ou pode estar chanfrado, tá? Você vai observar isso olhando essa ponta. Sempre quando tiver uma quina, aqui você configura como essa quina se comporta. F4 para enxergar tudo de novo. Extremidade das linhas, isso tem a ver com o nó, que é justamente onde termina o vetor, tá? Então ele pode terminar exatamente em cima, um pouquinho depois, ou terminar exatamente quadrado, seco. Mesmo que eu configure aqui outras opções, ele vai fechar essas pontas, tá? Ele só vai modificar aqui quando eu tenho quinas, mas aqui a ponta ela vai ser ou reta, ou circular, ou chanfrada, tá? Então aqui configuro quinas, aqui configuro pontas. Se eu quiser tudo circular, ó, ponta circular, fim circular. Posição, tá? O que é posição? Deixa eu voltar aqui para a elipse para a gente enxergar. Deixa eu resetar tudo aqui na caligrafia para ele ficar quadradinho. Posso apertar aqui essa setinha que ele já reseta. Tá? Posição. Em relação ao vetor, se você olhar aqui, ó, tem um ponto de ancoragem aqui, ó. Ele está exatamente no meio do vetor que faz a elipse. Então eu posso pedir para que ele fique para fora do vetor, no meio, que é o padrão, ou para dentro do vetor. Isso aqui é uma coisa que acontece muito, por exemplo, quando eu vou fazer cartão de visita e às vezes dá esse erro. Qual é o tamanho de um cartão de visita? 9x5, né? Então vou colocar aqui exatamente isso. Deixa eu trocar as unidades de medida para centímetros. Só clicar fora, não tem nada selecionado, que ele mostra aqui, tá? Centímetros. Então eu vou criar aqui o tamanho de um cartão de visita. 9x5. Quase arrastei o tamanho padrão. Se eu quero um contorno ao redor desse 9x5 todinho, a lógica me diz que eu devo configurar um contorno aqui, certo? Só que nesse caso, como eu coloquei um contorno de 1 centímetro, o cartão de visita acabou ficando com 9,5 por 5,5. Por quê? Porque o vetor que faz o quadrado está aqui no meio da linha. Então, se o contorno tem 1 centímetro, ele colocou meio centímetro para cá, meio centímetro para fora. Então, apesar de parecer 9 por 5, mas 9 por 5 é o tamanho do vetor. 9,5 aqui por 5,5, porque saiu meio centímetro. Nesse caso, eu deveria colocar a posição aqui, ó, para dentro. No centro não, contorno interno. Então continua agora 9x5 precisamente e tem 1 centímetro de contorno para dentro. Para isso que servem essas opções. Essas opções de meia esquadria, ela acontece quando eu tenho vetores muito pontiagudos, que não é o caso aqui. Então eu vou pegar aqui a ferramenta forma, que a gente vai começar a usar nas próximas aulas, mas já pode usar ela agora. A ferramenta forma, ela deixa eu mexer no nó, tá?
deixei bem pontudo e vou deixar aqui com quina. Então note aqui que essa limite de meia esquadria é uma configuração para informar aqui qual é o tamanho dessa ponta que eu quero. Então às vezes ele está tão fechado que ele não tem ponta nenhuma. Às vezes acontece isso, ó. Mesmo eu pedindo para ele ficar com a ponta angulada, ele deixa cortado, porque esse ângulo está tão fechado, tá uma ponta tão fechada que não tem jeito dele conseguir fazer uma ponta aqui. Ó, vou fechar mais ainda o ângulo aqui, ó. Você vai ver que eu preciso diminuir aqui o limite para que a ponta possa aparecer, tá? Então conforme esse ângulo é mais aberto, mais fechado, eu não vou precisar de tanta configuração aqui para poder aparecer uma ponta. É como se fosse descompensar, já que o meu contorno aqui tá com 1 centímetro, daqui para cá tem 1 centímetro, mas dessa ponta para essa não tem 1 centímetro. Por quê? Porque eu pedi justamente para ele aumentar o limite de meia esquadria, tá? Porque senão ele ia ficar cortado lá, não ia ter sentido nenhum, ficaria cortado aqui com 1 centímetro, então para que isso não aconteça eu preciso baixar ele para que possa aparecer essa pontinha. No caso de linhas, ou esse aqui mesmo, se eu quisesse fazer, tá? Deixa eu clicar e puxar, tem uma linha aqui, colocar mais uma vez 1 centímetro. Eu tenho como configurar pontas de seta para uma ponta e para outra. Então aqui é uma configuração de criação de setas, já tem praticamente tudo que você precisa aqui. Dá para você tentar criar setas especiais, mas eu confesso que eu jamais, em todos esses anos, precisei usar uma seta que não tivesse nessa configuração aqui. Então, raramente você vai precisar usar. Para a gente não perder tempo, aqui já tem todas as opções que você precisa, tá bom? Aqui tem essas outras opções, escala com objeto, atrás do preenchimento e impressão sobreposta do contorno. Impressão sobreposta a gente não precisa focar nisso agora, tá? Porque isso tem a ver com para impressão, às vezes você tem que sobrepor uma cor com outra, não vamos confundir, não é o nível agora pra gente, tá? Vamos ver escala com objeto, para que serve isso? Olha só, eu tenho aqui um contorno de 1 centímetro e eu quero diminuir esse objeto, tá? Então vou diminuir. Se você notar, ele não diminuiu proporcionalmente, porque ele continua com um contorno de 1 centímetro, então o aspecto visual aqui é outro. Por quê? Porque ele não está escalando o contorno com o objeto, então eu diminuo, porém o contorno não diminui. Se eu quiser manter o aspecto visual que está aqui, eu marco para escalar, e aí quando eu diminuir, ele recalcula, ó lá, agora 0,38 para manter o aspecto visual do objeto original. Isso é uma configuração por item, tá? Então esse item aqui ele não está escalando. Esse tá, esse não. Então você tem que ficar atento a isso na hora que for aumentar ou diminuir objetos que você usa contorno, tá? Vamos ver contorno em texto para eu poder explicar essa parte atrás do texto para vocês. Deixa esses desenhos para cá. Só que texto muda um pouquinho, a gente vai ter que usar essas opções aqui, tá? Aqui é outro lugar que eu tenho também. Se eu der 2 cliques nessa caixinha aqui embaixo, acho que ficou na frente aqui, né? A câmera, deixa eu desabilitar. As outras opções aqui dava para ver, ó, escalar com objeto, tava a câmera na frente, mas agora vocês estão vendo aqui, ó. Se eu selecionar um objeto, eu posso dar 2 cliques aqui também para trazer as opções da paleta propriedades. E a gente vai precisar isso para texto, tá? A paleta propriedades para texto muda radicalmente e não traz as opções de contorno. Então observem aí, eu vou colocar aqui um texto, ó, portal ou impressor. Deixa eu colocar em negrito para ficar um pouco mais intenso. E aí note que as opções de preenchimento e contorno mudam aqui radicalmente, tá? Eu posso acessar por aqui também, por esses 3 pontinhos. Então tanto faz dar 2 cliques aqui embaixo, como acessar por esses 3 pontinhos. Quando eu tenho texto, as opções de preenchimento e contorno mudam. Deixa eu colocar um preenchimento aqui, um azulzinho de novo. E o contorno, vou colocar um contorno de 1 centímetro, ficou muito dessa vez, o texto é pequeno, né? Deixa eu colocar meio centímetro. E vou colocar ele aqui um laranja mais uma vez. Vou chamar as opções de contorno aqui para a gente visualizar o que pode ser feito, tá? Por que está aparecendo essas pontas aqui? Porque eu preciso aumentar ou diminuir o meu limite de meia esquadria, tá? Deixa eu colocar um aqui. Então deixa eu ver que opção de meia esquadria vai funcionar justamente para essas pontas. Nesse caso aqui, essas pontas não fazem sentido para a gente, tá? Vamos ver 50. Ah, cortou, ok. Exagerei, né? Talvez não precisasse de 50, acho que 20 já daria. Nesse caso aqui, note a opção de meia esquadria, como ela vai ser útil. Se vocês notarem, ó, a pontinha do M está gerando uma ponta muito intensa aqui, né? Então deixa eu jogar aqui para 30. Deixa eu ver se 30 já corta. Cortou. Então nesse caso aqui eu precisei cortar, porque senão ia ficar aquelas pontas gigantescas. Vou chamar as opções aqui e justamente isso, ó. Como meio centímetro é muito contorno para esse texto, ele dominou, ele preencheu o texto todo. Mas eu posso pedir para o contorno ficar ou por fora, tá? Ó, contorno externo, olha lá.
ou colocar ele atrás do preenchimento. Não precisa ficar externo, mas coloquei ele por trás do preenchimento. Então quando eu jogo ele por trás, eu consigo criar aquele efeitinho que fica um contorno por trás, dando uma graça, como se fosse uma sombra, né? Vou aumentar mais ainda aqui, ó, colocar 1 centímetro, olha como é que vai ficar lá. Vou colocar mais limite de meia esquadria para tirar essa pontinha do A. E o legal é que aqui, se eu continuar escrevendo, as opções ficam lá, o www.impressor, então vai ficar as opções de contorno e preenchimento disponíveis aí. A diferença é que com texto eu preciso acessar por aqui, tá? Posso fazer também essas opções para dar uma inclinaçãozinha lá no texto, 0,4. E deixa eu colocar ele normal. Coloque centrado mesmo e por fora. Contorno externo. E pontas arredondadas, ó. Também dá para fazer isso aqui. Deixa eu zerar aqui. Vou clicar padrão. Ele ficou todo redondinho. Se eu inclinar aqui, eu começo a fazer uns efeitos simulando uma inclinação no contorno, tá? Contorno é uma ferramenta bem poderosa. Dá para você criar pontilhados, criar novas setas, mas olha, já tem tanta opção aí no Corel pronta que você raramente vai precisar. Então não vamos perder tempo da nossa aula aprendendo uma coisa que eu vou usar uma vez, raramente, e aí se eu for usar eu já domino bem o Corel, vou lá na ajuda e pesquiso, tá? Eu particularmente nunca precisei usar e imagino que você também não vai precisar. Muito importante, não se esqueça o escalar com objeto, tá? Vou voltar aqui para mostrar no texto para vocês. Se eu diminuir aqui, como ficou grosseiro, ó, tava legalzinho, bem bonitinho, diminuo, o contorno vai ficar bem grosseiro. Por quê? Porque eu não tô escalando com objeto. Então quando eu escalo, se eu diminuir, ele recalcula para manter o aspecto visual lá. Então muito importante isso aí. Com isso a gente conclui nossa aula de contorno do Corel e espero que você possa aproveitar bastante isso aí. Grande abraço!